crime organizado, pelo tráfico de drogas. E não é mais só o tráfico de drogas, né? É a TV a cabo, transporte, até construção... Gasolina, isso. Então, quando aquela operação deu, eles falaram assim, opa, eles se sentiram ameaçados. E aí, os representantes dele, e aí os governadores, né, da extrema-direita, o Tarcísio aqui em São Paulo, mandou um derrite para voltar lá, pediu licença para ir tentar aprovar o negócio. O cara, por 3 horas depois de estar nomeado, o relator, ele já estava com o projeto pronto. E um projeto que dizia que a PF, Polícia Federal, não pode investigar o crime organizado, a não ser que o governador queira. Então a gente sabe o que eles estão protegendo. A gente precisa dizer isso. O governador Tarcísio e o seu secretário querem defender o PCC. Aliás, quando aconteceu a história da bebida, a primeira coisa que ele veio dizer, não, isso aí não é o PCC não, hein, gente? O que é isso? Então está descarado, está na nossa cara. E a gente precisa falar dessa PEC da bandidagem número 2. A gente precisa fazer isso agora. Porque essa PEC, ela estava dizendo, na primeira versão dela, na primeira versão dessa que já não é uma PEC, é um projeto de lei, esse daí, ele pegou autorizando, dizendo que a PF não pode fazer investigação. Nem o Ministério Público Estadual, só a Polícia Civil do Estado. Na segunda, aí quando começou a pegar, está na 4ª versão. E na 4ª versão ainda, aí eles estão mudando também, porque eles queriam pegar o dinheiro que é capturado para ir para a Polícia Civil. Pô, onde acontece a corrupção? A corrupção acontece no território. Onde é que está a polícia? Está no território. É ali que acontece. Então é esse tipo de coisa que estão tentando fazer, estão tentando passar. Isso daí é muito importante nesse momento, porque o Hugo Mota, por que ele cede rapidamente para a extrema-direita esse tipo de abertura para fazer essa discussão? Porque ele também quer passar a reforma administrativa. O que é essa reforma administrativa? Ela é pior que a PEC 32 que a gente derrotou em 2022. Não lembro mais. Mas a gente derrotou. Né? E assim, essa PEC 32, parte dela, o STF já fez, que foi acabar com o regime jurídico único. Né? Que é para a gente ter qualquer tipo de contratação, vale a pena. Qualquer tipo de amor, vale a pena a partir dessa fim do regime jurídico único. Que é o resultado da reforma administrativa do Fernando Henrique de 1994, se eu não me engano. Ou 94 foi a eleição, então 98. Não, foi 96. 96, muito bem. A emenda constitucional 19. Né? Então ficou esse tempo todo e agora no ano passado, esse ano, decidiram que não, acabou o regime jurídico único, não precisa não. Né? A gente retornou o HSPM, a gente retornou, o HSPM nunca foi, sempre foi seletista. Mas a gente trouxe o HSPM e a autarquia para ser estatutário com base, né, nos ganhos dos judiciários do tempo anterior. Eles reverteram tudo isso. Não muda a situação de quem já está, mas permite agora qualquer tipo de contratação. O que essa PEC 38, ela faz de diferente? Né? O que ela ameaça diferente? Primeiro que ela centraliza a partir de um projeto, a partir de metas, a partir de definições do governo federal, desde as carreiras, do formato das carreiras, não nesse sentido que a gente está falando da carreira que a gente está defendendo, mas ele faz um pacotão de carreira, de quanto é salário, ele pode decidir de cima para baixo, né? E a gente sabe que ele pode estabelecer valores menores que você não consegue mais negociar aqui na cidade de São Paulo, ou no interior de São Paulo, ou no interior do Brasil, ou nas capitais, porque ele está decidido de fora, de cima para baixo, de fora, de dentro para fora, sem uma discussão com a gente. Essa daí também define as metas e o que então a mesma meta que a gente tem que atingir em Pinheiros, tem que atingir na cidade de Tiradentes. Ou que tem que atingir em São Paulo, tem que atingir no sertão do Piauí. Todo mundo tem as mesmas condições de trabalho para atingir as mesmas metas? Todo mundo é dado? E aí, se não der certo, se não atingir a meta, quem que é o responsável? É o servidor. Então ele não mexe com a estabilidade.
Mas se você não é eficiente, eu faço uma avaliação, e quem vai coordenar essa avaliação? Você não sabe, vão ter núcleos que vão decidir, né, etc. Ou seja, fora do nosso controle, né, não vai decidir se você é um bom funcionário ou não é um bom funcionário. Se não atingiu a meta ou não atingiu a meta. Se não atingiu a meta, a gente manda embora. E aí faz outro tipo de contratação. Então, assim, esse tiro na cara da gente, mas o objetivo não é só, eles não gostam da gente. Não, não é isso. Não é. É porque, primeiro, o João já falou aqui, né? A estabilidade, a garantia do serviço público, do concurso público, é para a gente garantir que o serviço seja entregue, que é o que prevê a Constituição, para que a população seja entregue, para que o dinheiro não seja desviado. Porque quando você paga uma empresa, uma organização social, um terceirizado, o dinheiro passa por um filtro para chegar no trabalhador. Quando ele vem direto para o bolso da gente, ninguém botou a mão nele. É essa a grande diferença. E aí você pode usar o crime organizado para lavar dinheiro, aí você pode financiar campanha com esse dinheiro, e a gente sabe que muito é isso. E aí volta de novo a história do crime organizado entranhado dentro do poder público. Então a gente precisa, e assim, agora, o que ela faz? Para mim, o que é o mais principal, que foi uma avaliação da LBS, que é o escritório jurídico, que atende tanto a nossa confederação, quanto a CUT Nacional. E a leitura que a doutora Camila faz dessa PEC, que essa centralização, ela vai num nível tão amplo, ela não só estabelece para os prefeitos quantas secretarias deve ter no município, tem um número, tem uma tabela lá. Ela não faz só isso. Ela diz que o cumprimento daquelas metas, como ele vem de cima para baixo, quem avalia se cumpriu ou não, se o prefeito está indo bem ou não está indo bem, se a prefeitura está indo bem ou não está indo bem, como chama? O Tribunal de Contas. No caso de São Paulo, nós temos um próprio do município. Mas no restante dos municípios é do Estado. Eles não são eleitos. Não é o povo que elege o Tribunal de Contas. Eles são indicados pela companheirada ali, política, e é vitalício. O cara fica até o final da vida lá dentro. Eles que vão definir se a meta foi entregue, se não foi entregue, né? Se está feito, se não está feito. Então, assim, está tirando, por mais que a gente tenha um bando de picareta no governo do Estado ou na prefeitura, né? Assim, a gente está dizendo que nem esses caras vão decidir o que se faz com o dinheiro da educação, da saúde, da assistência e da segurança. Porque isso vai estar determinado de cima para baixo. Se está determinado... e outra coisa, lembra da PEC do teto dos gastos? Que virou o arcabouço fiscal, né, que é uma versão, né, mais ou menos, mas assim, a teto dos gastos você não pode gastar mais do que você gastou no ano passado, a não ser, só pode corrigir com a inflação, a não ser que você tenha, ou seja, isso desce de cima para baixo para governo do estado e para município. Então acabou, você não conversa, com quem que você vai dialogar? O prefeito não pode fazer nada. Então, o teu voto foi no lixo. O voto popular foi para o lixo. Com qual objetivo? Com que se defina, estrangule o gasto público, que eles chamam, tem muita gastança. O Hugo Mota, ele disse que a PEC é para acabar com os privilégios e com os super salários. Isso também é importante dizer. Tem projeto do bônus da questão do super salário, do PT, do Kim Kataguiri, que é da extrema-direita. Tem projeto para acabar com o privilégio de militar do governo Lula. Está tudo lá correndo. O que o Hugo Mota fez com esse projeto? Sentou em cima. Ele não quer acabar com privilégio nenhum. Se ele fosse acabar com privilégio, com gastança, ele economizaria, se ele voltasse ao que gastava antes do Bolsonaro, em 2018, se gastava em média por ano, né, com emenda parlamentar, a gente teria uma economia, não 50 bilhões que a gente gastaria esse ano, a gente economizaria 38 bilhões dos 50, se voltasse ao que era. Agora virou uma baderna, e esse dinheiro sai, vai lá para o município, o prefeito contrata um cantor sertanejo, ou um grupo não sei do que, das contas, paga 1,5 milhão para o cara. Esse dinheiro volta, dinheiro público, para uma cidade de 6 mil pessoas, 12 mil habitantes. Não tem cabimento isso. Ou ele vai pegar e vai montar uma empresa dizendo, o filho vai montar uma empresa lá que vai atender a saúde, ou vai atender as escolas. Então esse dinheiro,
Se eles quisessem acabar com isso, o que eles querem acabar é com o gasto público, é o investimento público na saúde, na educação, na segurança, na assistência, nos serviços que estão garantidos na Constituição Popular, na Constituição Federal de 1988, e o direito. Então eles acabam com o voto popular, que você escolhe o que vai ser feito com o dinheiro, que não tem mais esse controle, e eles acabam também com a possibilidade de gastar dinheiro, porque não tem como atender a pressão popular. Mesmo? Se você votou e o prefeito não está cumprindo o que ele se comprometeu, ele vai dizer assim, não dá mesmo, etc. Então acho que não tem apoio nem dos prefeitos e vereadores, dos prefeitos e governadores. Mas o Hugo Mota pode estar negociando passar esse projeto aí da bandidagem 2 agora para tentar apoio da extrema-direita para colocar essa reforma lá. Ele precisa entregar para os bilionários. De onde vai sair o dinheiro para pagar juros, os juros de 15% ao mês? Né? O maior juros que tem, o segundo maior juros que tem no mundo. De onde vai sair esse dinheiro? Não vai sair dos amigos dele, né? Que são os bilionários. Não vai sair das bets. Não vai sair dos bancos e dos bancos eletrônicos que foram criados. Não vai sair, né, do dinheiro da emenda parlamentar que eles querem lá para eles fazerem política e botar dinheiro no bolso. Então de onde vai sair? Vamos tirar da saúde, vamos tirar da educação. Então a gente tem uma tarefa fundamental nesse processo até o final do ano. Se a gente conseguir segurar, se a gente conseguir fazer bastante barulho, lógico, agora a gente não consegue falar de outra coisa que não seja essa PEC da bandidagem, essa lei da bandidagem 2, eu não sei se é PEC, né? É PEC da bandidagem número 2, a versão 2.0. Eu sei que a gente vai falar disso, mas a gente tem que estar de olho. E dentro dessa negociação, só que eles estão se ferrando, né? Já está na versão 4, já não ia votar ontem, não votou, vai votar na semana que vem. Então, porque nas redes, e ver como as redes são importantes agora para a gente. Né? Nas redes a gente tem ganhado o discurso. A gente tem garantido, né, no debate com a população o nosso discurso. E nós temos que fazer esse discurso também nas redes da questão da reforma administrativa. Essa reforma administrativa é um tiro na cara da gente, essa PEC 38 é um tiro na cara, não só do servidor público. Então essa conversa tem que fazer no bar, tem que fazer na padaria, tem que fazer na feira, tem que fazer dentro de casa, tem que fazer com a esposa, com o marido, com os filhos, com os netos. A gente tem que falar com todo mundo isso, que é, mais uma vez, pegar dinheiro da população e deixar dinheiro para garantir os privilegiados, esses sim, né, que eles são os amigos dele que financiam as campanhas, e agora junto com o crime organizado. Então, nós estamos aqui, acho que é uma oportunidade de falar aqui com vocês, para que vocês também entrem nessa tarefa aqui que a gente tem até o final do ano. Se segurar até o final do ano que vem não tem espaço político por causa do time eleitoral. Então a gente tem que encerrar esse ano sem esses bandidos que estão lá no Congresso Nacional votarem esse negócio contra a gente. Então é isso. Obrigado, gente. Estou sendo informada aqui que dá para abrir 5 inscrições. Então, se vocês quiserem se inscrever para falar nesse tema, temos direito a 5 falas. Por favor. Pode. Com certeza. Pode. Não, rapidinho, sabe o que é, Sérgio? Eu vou ter que falar sobre a reforma administrativa, eu não estou entendendo bem. Eu sou colega da Esther Dweck, né? A Esther Dweck é a ministra do Planejamento, né? A gente vai conversar com ela. Porque veja, gente, Sérgio, eu vou fazer uma crítica à CUT. Eu acho que nós não podemos ter um documento de advogados. A gente tem que pensar nós por nós, né? Nós por nós. Qual é a nossa crítica a essa reforma administrativa? Não é? Porque, veja, na crítica a essa reforma administrativa, nós não temos críticas aos supersalários, temos? Não. Porque eles estão pegando a gente. Eles estão pegando a gente na armadilha. Os supersalários são um absurdo mesmo, um absurdo que se paga para a gente ter um judiciário supermercado no país. Tem que reformar o judiciário. Nós não tivemos uma reforma do judiciário nesse país. Nós não somos a favor que a polícia ganhe muito dinheiro e que o professor ganhe pouco. É o que acontece, a gente tem uma estrutura burocrática desse jeito. Olha só, quem pune, quem mata, quem prende, ganha muito. Quem ensina ganha pouco. Está errado isso. Então,
Veja, se a gente fica reacionário, e os advogados nossos, eles tendem a fazer isso, eu acho que a gente nada mal, a gente vai se afogando, entendeu? Então, eu acho que tudo bem, a gente quer empurrar com a barriga essa reforma, mas nós queremos uma reforma, não essa. Não essa. Se a gente não construir uma proposta para o próximo governo Lula, a gente acaba não jogando o jogo. A gente fica o tempo todo perdendo. Nós estamos perdendo de 10-0, gente. E o Derrite foi derrotado. Porque, claro que isso que aconteceu no Rio de Janeiro, rapidinho, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi que o Lula estava muito bem, a gente estava bem, lembra? E rapidamente a gente é como se ficasse mal, mas não. O Derrite se ferrou. O Derrite derrotado. Derreteu. Então, derreteu. O Derrite derreteu. Então, gente, olha só, não está tão mal assim. Nesse sentido, não está tão mal. E acho que esse assunto acabou. Esse ano acabou. Nós temos que ocupar essa pauta, não com segurança e nem com reforma administrativa, com direitos sociais, gente. A CUT precisa passar a defender direito à saúde que não defende. A CUT precisa passar a defender direito à educação que não defende. Entendeu? Por favor, gente, por favor, né? A ideia, olha só, não é a defesa do servidor público, a ideia é a defesa do público. Não é a mesma coisa, gente. Gente, olha só, precisa insistir nisso, porque se não for assim, a gente vai continuar perdendo de 10-0. Sinto muito. E não tem comissão de transição que dê jeito nisso e a gente aqui não combinar esse jogo, né? Eu queria ver o documento. Eu queria ver esse documento. Eu demoro implicância no escritório de advocacia, porque eles ganham uma fortuna, inclusive da gente, né? Eu queria ver esse documento, entendeu? São ricos eles, né? Nós somos pobres. Obrigada. Mais alguém? Olá, bom dia a todas, todos e todos. Bom dia. Pessoal, vou pedir pra gente esperar só um pouquinho, deixar a colega falar. Daqui a pouco a gente termina de distribuir o Zé Gotinha. Só pra gente manter o... Olha, eu fui agente comunitário de saúde de 2008 a 2010. Depois eu me tornei servidora pública no município de Osasco, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, porque na época lá era terceirizado o agente comunitário de saúde. Eu coloquei na balança, achei que seria importante eu trabalhar efetiva. E aí eu tinha me apaixonado tanto pelo Sistema Único de Saúde, que eu falei, eu vou estudar. E aí eu fui beneficiada pelo FIES e me formei em nutrição. Eu já passei do tempo de aposentar, mas eu prestei o concurso em 2017 e em dezembro de 2022 a Prefeitura de São Paulo me chamou e desde então eu estou aqui e fui designada para trabalhar no programa de alimentação escolar, que é na CODAI, na Coordenadoria de Alimentação Escolar, que é um braço da Secretaria Municipal de Educação, mas nós somos trabalhadores da saúde. E aí eu chego e encontro esses trabalhadores da saúde que não pertencem nem à educação e nem à saúde. E aí eu pergunto, já participaram de conferência? Não, né? Mas por que eu estou trazendo essa questão aqui? Foi aprovado uma lei que fala sobre saúde mental e que não foi colocada em prática e tinha um prazo. E eu queria saber do movimento sindical, estou chegando aqui agora, né? Recentemente eu vim para cá. Eu queria saber o que tem feito. Porque, como eu venho do movimento de saúde, estive presidente do conselho, participei de várias conferências, quando eu chego para trabalhar no município de São Paulo, eu trabalhei primeiro na Dre Butantã e depois eu fui para a Dre Campo Limpo. E aí eu fiquei assustada, porque no mês de setembro a gente tinha passado por uma pandemia, tanta coisa ruim acontecendo e nenhuma ação, nenhum lacinho amarelo, nenhuma palestra, nenhuma atividade para poder a gente refletir sobre isso. Aí eu vou para a Dre Campo Limpo do mesmo jeito. Passou setembro assim,
como se todo mundo tivesse bem de saúde. E aí eu penso que a CUT precisava pensar e promover um debate sobre isso. É isso. Obrigada, viu? Obrigada. Nosso ministro é o Douglas, e em seguida eu já vou passar a palavra para o Sérgio fazer as considerações, e a Flávia já fica aqui que ela vai tocar a próxima mesa. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar um bom dia a todas e todos. Bom dia! Cumprimentar também aqui o Sérgio, também pela exposição, né? Porque assim, quando a gente fala na questão da reforma administrativa, o que a gente entende como papel do Estado, realmente ele traz bastante questionamentos, tá? A professora Lígia Bahia, eu já conheço há um tempinho atrás, né? E assim, toda vez que a gente tem a professora Lígia com a gente, ela sempre traz uma provocação. Eu acho que essa provocação que ela traz, justamente também aqui na direção do sindicato, que a gente vem feito esse debate, que é justamente porque, quando a gente olha a questão da reforma administrativa, e a gente vai olhar também ali, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, se a gente olhar a estrutura do Poder Judiciário, hoje a gente tem juiz ganhando mais de 100 mil reais, acima do teto constitucional, assim, absurdo. A gente vai olhar para o promotor, que está lá em cima, tribunais de contas, conselheiros. Então, assim, quanto se fala também da questão, e é uma questão muito sensível, porque a professora ela traz essa provocação, eu amei essa provocação, porque assim, quando a gente traz essa discussão da reforma administrativa, a gente precisa entender também que assim, os interesses que estão lá no Congresso também são bem difusos e bem complicados, até porque a própria Esther de Uric, quando ela traz também a proposta do concurso unificado, de toda uma forma de modernização do sistema também, isso é positivo, mas lá dentro a gente também lá está o quê? Banqueiros, lobistas, um monte de gente que tem muito interesse. Só que o que eles fazem? Ali, para eles poderem equilibrar as forças, eles vão lá, se articulam, e a gente tem que ficar muito esperto nisso, tá? E a gente está aqui na base, na ponta. Vai lá, se articula lá com militar, tira militar de reforma previdenciária, tira judiciário. E aí? E a reforma administrativa, ela vai para quem? Para quem está lá na ponta. Então, assim, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Eu falo, e às vezes o pessoal olha assim, olha, eu gosto de polemizar também. Eu sou contra a reforma administrativa. Gente, desculpa, eu não sou contra. Mas não isso que está sendo posto aqui, tá? É diferente. Isso é uma reforma, não é uma reforma. Então, assim, agora a reforma administrativa, e já concluindo, eu acho que, assim, por exemplo, uma questão que eu acho que a gente precisava ter, tanto nos estados e municípios. Por exemplo, as pessoas hoje elas têm muita dificuldade. Por exemplo, você quer sair de uma secretaria, você quer ir para outra secretaria, hoje a legislação não permite. E tem um monte de gente aqui que está querendo sair de um lugar e ir para outro e não permite. Isso seria uma reforma administrativa positiva. Então, assim, vamos pensar, reforma administrativa pode até ter, mas que seja positivo para o trabalhador, não para privilegiar quem está lá em cima. Obrigado. Obrigada, Sérgio. A gente tem visto aí nos últimos anos, né, a disputa, e a gente tinha perdido todas as disputas mesmo que a gente tinha feito, né? E a gente tem buscado, eu acho que, ganhar essas disputas de narrativa aí, e normalmente para a gente ganhar, depende do Lula comprar essa fala, né? Eu nem falei da história da questão da soberania, né? Na questão dessa PEC da Bandidagem 2, tem a questão também de tratar facção criminosa, que já tem crime e tudo, pode aumentar a pena, isso aí não é nem essa discussão. A questão é transformar em terrorismo para você fragilizar, porque os Estados Unidos, quando fala de terrorismo, ele pode entrar em qualquer país. Ele se acha que pode. Não pelas leis internacionais, mas pela própria lei. E aí nós vamos estar vulneráveis. Querendo disputar terras raras, querendo disputar o petróleo daqui, o petróleo da Venezuela, a gente sabe qual é o interesse dele. Eles não fizeram nenhum bem no Oriente Médio, eles não fizeram nenhum bem na América Latina, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com a sobrevivência deles na decadência do Império Americano ao longo do tempo, né? Nos últimos tempos para cá. Essa é a grande preocupação.
Então, na taxação, fez contra a gente isso, e a gente vê a extrema-direita, agora está dando pulo, que precisa discutir. Sabe aquela história de onde nem vou entrar, aquela história ontem lá do caminhão, lá no Rodanel, que lá, né, bem, né, cenário do SBT, das novelas do SBT, né, do Chaves, né, aquilo lá. Mas assim, bom, com relação à questão do papel dessa reforma, que a gente tem dito, não é reforma, é demolição. Você destrói o Estado. Reforma administrativa é quando você precisa, e a Esther Dweck, ela tem vários projetos dentro dela, dentro da coisa que ela não vai fazer por PEC, que ela não vai fazer nem por legislação, ela tem feito trabalhar por decreto, ela tem que falar com leis da estrutura legal, infraconstitucional, tudo ela consegue fazer. Por quê? Porque eles sabem que não dá para fazer essa disputa dentro do Congresso, que é arriscadíssimo. Um Congresso que pegou uma discussão feita por 6 meses com especialistas lá da proposta do governo, da questão do combate ao crime organizado, e em 48 horas o cara aparece com lixo lá para tirar investigação do crime organizado. Tirar a Polícia Federal, que a gente sabe que é uma das polícias mais competentes que a gente tem. Né? Independente de governo, mesmo, né? Ele pode tentar impedir de atuar. Mas assim, a gente sabe que ela é competente. E ela não é de esquerda. Né? Não é. A gente sabe que é um ou outro que tem lá dentro, mas a gente sabe, mas é uma polícia competente. E a Esther Dweck também, a gente teve a oportunidade, e assim, tem vários processos, e eles mesmos avaliam. Pessoal, só pra vocês fazerem silêncio um pouquinho, por gentileza, aí no fundo. A Esther Dweck, a ministra Esther Dweck, ela que é da gestão e administração e inovação do serviço público, ela mesma já disse que ela não tem coragem de botar uma proposta lá no Congresso, porque ela sabe que vão mexer para piorar. E assim, óbvio que tem alguém contra super salários, privilégio, combater privilégio? Eu acho que não. Foi o que eu disse aqui. Se for para combater, tem propostas do ano passado do Boulos, desse ano do bancada do PT, tem do governo Lula para tirar privilégio militar, e eu citei até alguém da extrema-direita, que é o Kim Kataguiri, que tem uma PEC justamente para acabar com aquela mordomia lá do juiz, que é punido com uma aposentadoria integral. Para acabar com isso, ou com férias de 60 dias. Nós temos um projeto, mas é que assim, não é essa a discussão. Não adianta a gente falar, a gente vai conseguir mobilizar a população para fazer esse combate, esse privilégio, não. A gente abre um flanco para que eles venham para destruir a gente. Isso a gente não pode babetar e achar que vai fazer isso. E a gente teve a oportunidade também, a gente teve até um embate no Congresso, na plenária da CUT, porque a Esther Dweck esteve numa mesa, virtualmente, com o chefe de gabinete dela, né? E assim, nós não gostamos, e nós descemos uma porrada. Nossa companheira, eu estava só coordenando ali, estava todo bonzinho, mas nossas 7 entidades desceram o pau. Assim, não dá. O governo não pode ficar... É lógico, ele não vai comprar uma briga, né, com o Hugo Mota agora. A gente sabe que é uma situação bem delicada dentro do Congresso Nacional, que qualquer coisa que você faz movimento, os caras agem, no dia seguinte tenta dar um golpe e tudo. A gente tem revertido todos os golpes nos últimos. Porque antes até junho, vocês sabem, a questão da IOF, que foi para beneficiar, para não ser cobrado de rico, de bet, de bilionário, a virada que eles deram, né? A gente sabe, até chegar a PEC da bandidagem, eles estavam fazendo um monte de tramóia lá para defender rico. Né? E a gente já conseguiu a questão da isenção até 5 mil e colocar uma taxação pequena do pessoal que ganha mais de 1 milhão, pequena, pelo que deveria pagar. A gente só conseguiu por causa de pressão popular. Mas esse jogo virou recentemente. E aí também acho que parte da jogada aí, do que aconteceu no Rio de Janeiro, e dessa PEC aí, é para tentar reverter o jogo. Mas eu tenho certeza que isso é para proteger o crime organizado. Até porque eu acho que boa parte hoje é financiada lá. A primeira PEC da bandidagem era para defender, proteger, impedir investigação de deputados.
Por quê? Porque tem pelo menos 80 nomes lá com o Dino por causa das emendas parlamentares. Na hora de puxar isso, e está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, assim, olha como uma coisa liga com a outra. Quando se tiver crime organizado no meio, tem que pedir autorização para o governador. E a gente sabe. Mudou o modelo, mas a intenção é a mesma. Entendeu? Então, essa é mais descarada, que ela fala assim, não pode investigar a facção criminosa. Então, só para eu complementar, porque eu preciso dar a resposta disso. Então, assim, e acho que uma coisa que eu disse importante, que a gente não gostou da resposta que a gente teve do chefe do gabinete, né? Que a gente disse assim, eu até mesmo eu disse, eu falo assim, a gente sabe que é delicada a relação com o Congresso, mas eu achei, no dia anterior, tinha acontecido aquela semana, o Lula tinha levado o Hugo Mota para uma atividade lá no Rio de Janeiro, e aí ele falou assim, ó, tá aqui o presidente do pior congresso que já teve nesse país. Aí o Hugo Mota passou o dia inteiro o seguinte, tentando explicar para a imprensa que era pior, mas ele não fazia parte do pior. Não é que ele é pior. É isso que tem que fazer. Né, assim, porque é o pior congresso que já passou pela história e a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para que não seja pior, para que a gente melhore isso. Então, mesmo que vocês nunca fizeram campanha na vida, garanta que as pessoas não vão votar, seus parentes, vocês pegarem um candidato de estimação e levar, companheiro, não vai fazer isso, o cara vem lá, depois quer ferrar com a gente, acabar com saúde, com educação, etc. E quando a gente fala, a gente não tem proposta, foi lógico que a gente tem proposta. A gente tem o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Saúde, foi falado aqui no meio termo, a gente precisa de investimento no SUS, esse é o nosso projeto. A gente tem que transformar o setor público, o Estado, que fornece, que tem uma casta de privilegiados, né? Paga mal lá na ponta, não tem garantia, não tem uma negociação coletiva no setor público. O nosso projeto passa por aí, com bastante investimento para saúde, educação, assistência e segurança também, mas a segurança dessa que ataca lá na cabeça do crime organizado. Então, nós temos um projeto para acabar com farra de bet, de bilionário, a gente tem um monte de projetos. Para mim, esse projeto que a gente está tentando defender. É assim, aí nós vamos levar um projeto, olha, vamos fazer uma inovação aqui no setor público, etc. Os caras metem lá tudo o que precisa para acabar com o setor público, para fazer justamente o oposto do que é. Então, eu acho que é uma questão de correlação de força, e a gente, ano que vem, tem uma grande oportunidade também de cada um ser um atuante, uma figura nesse sentido, de não deixar os desavisados, nem a gente mesmo, votar em cair no TikToker da vida, né, para votar tudo, e também não deixar fazer campanha mesmo. Não precisa escolher alguém, né, nem um determinado partido. Mas se a gente conseguir saber que a gente pode ampliar a lei de 120, principalmente olho nos senadores, que eles vão tentar mexer na correlação do Senado, que hoje ainda está favorável para a gente. Né? Malemar está favorável, mas eles vão tentar fazer isso, né? E tenta botar o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, né? Tenta botar um da família em cada estado, né? Para ter essa rede aí, né? da família espalhada pelo país. Bom, eu acho que é isso que eu posso falar no tempo que dá, extrapolando até o tempo. Eu quero agradecer de novo pela atividade e parabenizar, que eu ia falar no comecinho, então, assim, parabenizar Flávio, em nome da Flávia, toda a diretoria que está apoiando isso, toda a base também que já tem apoiado, toda a equipe de trabalhadores para esse seminário acontecer mais uma vez e que já está sendo um sucesso. Obrigado. Obrigada. Uma lembrancinha também, para a gente vai tomar fotinho rapidamente. Agradeço pela sua participação aqui na mesa, foi rapidamente importante. A gente vai desfazer a mesa, vamos para a próxima. Pessoal, a próxima mesa é a defesa do SUS e de quem trabalha no SUS. A gente vai chamar aqui Lourdes Estevam, secretária de Políticas do SINCEP.
Davi Pereira, advogado do Sindicep. O seu Paulo Belinello, conselheiro municipal de saúde e ativista do SUS desde sempre. E a Ludmila dos Santos Marques, servidora pública municipal, com a bebê dela e com a filhinha. A mediação dessa mesa vai ser da Flávia Anunciação, secretária de Trabalhadoras e Trabalhadores da Saúde do Sindicep. Boa mesa, bom debate. Pessoal, quero que vocês conheçam, né, a mais nova militante do movimento sindical. Né, essa é a mais nova militante do movimento sindical. Ela já começou a militância dela na barriga da mãe, né? Então a mãe já levou ela para militar. A gente falou de um monte de coisa que é pesado demais para a gente, né? Essa mesa aqui a gente montou em homenagem. Isso aqui é uma homenagem para quem faz o SUS, né? O trabalhador, que aí a gente tem a Lourdes Estevam, representando aqui os trabalhadores que fazem o SUS na saúde, a Lude, representando todos os trabalhadores do município de São Paulo, o seu Paulo Belinello. Pessoal do fundo, pode ajudar a gente? Ó, pessoal, tem uma palestra acontecendo aqui, eu só vou pedir para vocês ajudarem a gente, muito obrigada. O seu Paulo Belinello, que hoje é conselheiro municipal, representa a sociedade civil, o controle social, que é muito importante essa parceria, sindicatos, trabalhadores e controle social. Sem isso não tem SUS, não existe um SUS feito só pelos trabalhadores, não existe um SUS feito só pela municipalidade. E o nosso Joaquim, que também está com a gente aqui para falar um pouco das lutas que a gente faz estratégicas usando o jurídico do sindicato e de como isso aumentou, né, e como a gente tem se colocado na defesa também, trazendo o nosso jurídico para fazer algumas defesas, inclusive na pauta em que está a Ludmila, e aí ele vai trazer algumas atualizações que eu acho que é importante que todos saibam. A gente vai começar, a gente não vai seguir ordem, mas a gente vai começar pelo seu Paulo Belinello, que traz algumas informações do Conselho Municipal para a gente, que é importante, que dialoga com as nossas vidas funcionais. E a gente vai colocar ele em primeiro lugar, porque ele vai precisar sair daqui, ele e a Lau, eles têm um compromisso hoje muito importante lá no Conselho Municipal, e aí ele vai contar para a gente, então ele vai falar, e em determinado momento ele vai precisar sair, talvez ele não consiga ficar até o final, mas então tudo bem a gente começar com o seu Paulo? Seu Paulo hoje tem tarefa. Seu Paulo, a palavra é sua. Eu vou controlando aqui o tempo, tá? Eu te agradeço, viu, Flávia? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tá joia. Antes de mais nada, um bom dia ainda, né, a todos e todos. É imensamente gratificante, mais uma vez, fazer parte desse seminário promovido pelo Sindicep, não é? Seminário esse que eu já tive lá atrás, em meados de 2010, 2011, mais ou menos, e não foi aqui, foi lá se não me falha a memória, lá na Praça da República, na POS, porque vocês não tinham esse espaço imenso aqui. E mais uma vez a gente está aqui para participar. Isso é fundamental, né, para o controle social, esse diálogo, não é? E fica difícil, e vocês há de convir, fica difícil a gente falar depois de uma fala da Lígia, né? Porque a doutora Lígia, além de sanitarista, é essa expressão da vontade popular que a gente tem, em todos os aspectos, né? Não é uma utopia a gente lembrar da criação do nosso SUS. A gente que participou com outros sanitaristas, com Roberto Gouveia, com Carlos Neder, que na época eram estudantes. Isso aconteceu lá, na nossa querida Zona Leste.
né, de São Paulo, mais propriamente dito, do Jardim Nordeste, ali naquela região tão carente. E a gente reivindicava não só postos de saúde, mas creches, enfim, uma série de benefícios. E a gente fica feliz de estar presente ainda aqui no meio de todo mundo. Então não é uma utopia. E eu não posso deixar de fazer algumas considerações, doutora Lígia, na sua fala, a respeito dos PJ, dos PPPs, não é? Que a gente vem alertando já enquanto Movimento Popular de Saúde, há algum tempo isso acontecendo. Isso é um desastre, né? Isso é um desastre e nós entendemos e sabemos o porquê. Quando se fala em avaliação, que a senhora disse tão bem sobre avaliação do funcionalismo, existe hoje uma avaliação, não é nem tanto uma avaliação, mas é uma comparação, né, que a sociedade faz, tá? É uma comparação entre os servidores públicos e os servidores das OS, ou dos PJ, ou dos PPPs, né, que é feita por uma sociedade que desconhece realmente o tipo de funcionamento que nós devemos ter. Nós, enquanto Conselho Municipal, recentemente, para vocês terem uma ideia, quando se fez uma ação na porta da Secretaria, agora, recentemente, vamos chamar de vagabundos. Esses vagabundos não têm o que fazer. Então, uma polêmica lá no Conselho por conta disso, né? Então, esses novos sanitaristas que estão vindo aí, acho que é Rafael, se me falha a memória, o nome, né? Sejam bem-vindos e venham para a luta com a gente, nós precisamos muito de vocês, tá? Nós tivemos, doutora Lígia, recentemente no Rio de Janeiro, o 4º encontro, né, uma oficina da APS, né, Atenção Primária à Saúde, que foi a última oficina do Brasil que reuniu a região sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os nossos gestores, senhor Ricardo Nunes, do município, não liberou conselheiros. Só foi um conselheiro quando tínhamos 6 vagas, né, para discutir a atenção primária à saúde. Só tínhamos 6 vagas, só foi uma bancada pela OPAS, que fui eu, inclusive, que fui para o Rio de Janeiro. No estado, nós tínhamos 9 vagas, só foram 2 conselheiros bancados também pela OPAS. Então, não há interesse na atual gestão, né, que a participação por conselheiros seja efetivamente realizada. Eles cerceiam a nossa participação. Então, dito tudo isso, eu estou sintetizando bastante, porque quando for 1h, 1h15, eu tenho que estar lá no conselho, tá? Essa construção coletiva que se faz necessário, mais do que nunca, premente que aconteça entre usuários e trabalhadores. Sem esses 2 segmentos, nós não vamos conseguir nada. Por que eu digo isso? Porque todos sabem que é tripartite, não é? É tripartite. Então, é trabalhador, gestor e usuário. Enquanto usuários são 50% o controle social, 25% trabalhador e 25% gestor. Se nós não tivermos essa união entre trabalhadores e usuários, somando 75%, nós não vamos conseguir nada, tá? Nós estamos com uma resolução no Conselho Municipal desde o ano passado, que vem rodando, e hoje talvez ela seja finalizada, que é a contratação, é uma resolução número 4, que é a contratação de funcionários, né, por concurso, uma série de coisas que vem se protelando, né, e hoje eu acredito que a gente vai ter condições de pautar isso, porque eles vêm pedindo vistas e mais vistas, né? Também hoje nós teremos inserida no pleno, na pauta do pleno, a votação do Plano Municipal de Saúde, né? Esse Plano Municipal de Saúde, que todas as regiões deveriam, de forma bem ampla, fazer as suas sugestões, as suas recomendações para
que esse plano se formatize de uma forma contemplativa para todas as regiões. Isso não foi possível, e não foi possível por conta de usuário e de trabalhador, mas sim pela gestão, que quantas e quantas vezes não mandou a sua equipe técnica, né, a Asplan, para que juntos pudesse formatizar isso. E nós, infelizmente, não seria de bom tom nós desaprovarmos. Nós queríamos ter a participação como se deve, de forma ascendente, das regiões, né, para que fosse contemplada as suas necessidades, mas não tivemos isso. Então, hoje, a tendência é nós não aprovarmos, reprovar esse Plano Municipal de Saúde. Isso, e também o RAG, né, o Relatório Anual de Gestão, que a nossa tendência é reprovar. Tá? Nós não queríamos isso, mas ficou de forma incontestável a não aprovação por parte da gestão daquilo que as regiões precisam. Tá? E nós sabemos, né? Eu queria deixar bem claro isso. Nós temos 3 princípios, né? Nós temos 3 princípios universais do SUS que todo mundo conhece, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Mas alguns de vocês, né? E nós temos N's, tá? Não são só esses 3, mas nós temos N's, né? Mas a doutora Lígia, que é lá de trás, deve lembrar muito bem, e eu cito aqui até o professor Jair Nilson, né? Que um dos principais pilares do SUS, na época, né, era a democracia, né? Era a democracia. Esse foi o principal princípio do SUS. Quase ninguém aqui sabe, né? Mas era um valor universal que permeia todo esse sistema, ele permeava todo esse sistema. E não como um sistema liberal, burguês, né? Burguês e insurgente, né? Não, ele era realmente democrático, que favorecia a toda a população, principalmente aquela mais carente. Tá? Então, essa informação por parte minha, que nós vamos tomar daqui um pouquinho, da não aprovação do RAG e nem tampouco do Plano Municipal de Saúde pelos trabalhadores e pelos usuários do SUS, tá? Vai ter um impacto muito grande, principalmente na política, né? Na situação política que nós vamos viver no próximo ano de 2026. Mas se faz necessário. É inadmissível o que o seu Tarcísio faz no Estado e o que o seu Ricardo Nunes faz no município. Tá? E através dos seus secretários, dos seus amargos, que conhecem muito bem a política municipal de saúde, conhece as necessidades da região. Alguém trouxe o problema aqui do Hospital de Itaquera. Eu fui conselheiro lá do Hospital de Itaquera. Tá? E o seu Luiz Carlos Amargo, ele foi diretor daquele hospital. Ele sabe muito bem a situação que acontece naquele hospital e em toda a região de São Paulo. O seu Eleusis Paiva conhece muito bem a situação do estado de São Paulo. Tá? Então, eles também são responsáveis. Deixo aqui a todos vocês um grande abraço. Me desculpe, eu queria ficar mais com vocês, mas o tempo urge, né? E eu tenho que estar lá 1 hora no conselho, eu, a Lau, mais alguns conselheiros aqui, a Priscila também é conselheira, né? Mas à disposição sempre do sindicato. E eu acredito que juntos, trabalhadores, tá? Trabalhadores e usuários, o Movimento Popular de Saúde está aí à disposição, tá? Está aí à disposição e o que for em prol da municipalidade, dos munícipes dessa cidade, pode contar conosco. Viu? Obrigada. Então, um dos motivos da não aprovação do Plano Municipal de Saúde está na tela. Se vocês olharem, se vocês lerem, é isso.
Para a saúde do trabalhador, ele tem um objetivo geral, não tem motivo específico para os trabalhadores nem terceirizados e nem da administração direta, a proposta é geral. O que a gente viu ausente, o que os conselheiros analisaram e viram como ausente, a contratação por concurso público é zero meta, de 2026 a 2029. Salários e carreiras, também, zero meta. Precarização de OS, vai ficar, hoje está em 76%, deve ir para 80% a força de trabalho das OS. Então, você tem uma precariedade e a rotatividade. Ele não menciona absolutamente nada em relação a isso. Saúde mental dos trabalhadores. A pandemia deixou trauma, burnout, luto, zero meta de acolhimento psicológico. Violência no trabalho. Aumentaram as agressões, e aí a gente vai vendo que não tem absolutamente nada. Nenhuma discussão sobre conflitos, vínculos dos profissionais. E a última diretriz, ela é tecnicamente deficiente, porque o RH é 75% do orçamento, mas o planejamento de RH é de 0,04%. Foca em capacitação pontual, ignora a estrutura de trabalho e o maior gasto por menor diretriz. A Ana que disse aqui, né? O conceito de contratação de OS é a OS pelo menor preço. É isso que vai ser ofertado para a população. E esse é, de 2026 a 2029, o que tem no Plano Municipal de Saúde, que teoricamente é por onde o governo tem que andar, é o que ele precisa executar. Essa é a proposta que ele tem para a gente, que é servidor. Então, assim, e aí, em nome do seu Paulo, que faz o enfrentamento, você vê ele com esse cabelo branco, essa barba branca, mas quando ele fica bravo, tem um dragão de Komodo que mora ali dentro, tá certo? E ele é um histórico defensor do SUS. A gente tem muito respeito pelo São Paulo, porque ele é um histórico defensor do SUS e dos trabalhadores e da nossa carreira. A resolução em que o pedido do Conselho é que toda contratação seja feita por concurso público, aqui eu cito a Maria Macedo, mas com o apoio do São Paulo, é que a gente conseguiu colocar ela e ela vai subir para o secretário. Essa resolução, na hora que ela sobe, ela é expressão daquilo que deseja a municipalidade e os trabalhadores. Então, o recado está muito bem dado. Agora, a gente tem como tarefa, porque eles vão rejeitar, isso significa provável desfinanciamento, né? Porque isso é uma correlação de forças que não tem mais. O Zamarco, ele acha que ele manda em tudo e não precisa dar satisfação para ninguém. Então, o Conselho está estabelecendo uma correlação de força. Essa também é a hora dos trabalhadores virem apoiar os conselheiros que estão lá, porque não será fácil, né? Aqui pelo Sincep, a gente tem o Fabiano, a Laudiceia e a Priscila, que têm cadeira no Conselho. Então, a gente também vai precisar se organizar para defender o Conselho Municipal e apoiar os conselheiros que lá estão, tá bom? Muito obrigada, seu Paulo. Seu Paulo vai sair, então, a Lud está amamentando ali, assim que ela terminar, ela volta aqui para a mesa. Então, agora quem vai falar é a nossa Lourdes Estevam, né? Que todo mundo conhece, que na saúde é uma referência para todos nós. E aí, esse lugar e esse espaço hoje, para mim, é uma homenagem principalmente a essa mulher, com que eu aprendi a fazer sindicato, com que eu aprendi muito sobre o SUS, com que eu aprendi como é que os trabalhadores militam no controle social. E ela, hoje, essa homenagem para dizer que ela é um farol e um lugar para onde a gente tem que olhar, né? Porque assim como o seu Paulo, ele é uma representação para a gente do usuário, a Lourdes é essa representação naquilo que nos qualifica, naquilo que nos faz grande, naquilo que nos faz resiliente e aquilo que traz a potência para a defesa do serviço público desse lugar, desse cotidiano, desse chão que a gente pisa todos os dias, que são as nossas unidades de saúde. Lourdes. Obrigado, Flávia. É muita responsabilidade ouvir tudo isso, né? Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas a gente se conhece. Eu tenho dificuldade de falar
sentada. Tenho dificuldade de falar sentada. Mas assim, sou Lourdes Estevam, estou no sindicato, na Secretaria das Políticas Sociais, Políticas Públicas, e sou da área da saúde. Sou concursada como auxiliar de enfermagem e sou formada como enfermeira. E primeiro eu quero parabenizar esse momento, quero parabenizar a mesa, né, que esteve aqui presente com a gente, quero parabenizar o pessoal que organizaram esse encontro, muito importante, mas eu quero de maneira muito especial parabenizar cada trabalhador e a cada trabalhadora que está aqui. E aí eu quero parabenizar a Esperança. Né? A Esperança, porque ela vai contar a história para nós, porque que a gente está trazendo a Ludmila aqui. Eu acho que vai ser muito legal, porque ela tem ali a esperança no braço dela, e é isso que a gente veio construir aqui. Eu acho que a gente, na discussão que a gente vai fazendo, a gente vai levantar muitos problemas. Muitos problemas. E se a gente quiser, a gente vai ficar os 2 dias de seminário levantando as nossas dificuldades. Se a gente quiser, a gente vai fazer isso. Então a gente vai levantar os problemas, mas a gente quer sair daqui com esperança. Eu acho que esse é o objetivo do seminário. Eu sou uma militante velha, quero continuar aqui, eu tenho 73 anos, né? Então já sou uma pessoa que já poderia ter me aposentado, mas ainda tenho uma disposição de luta, vou me aposentar do sindicato, mas a gente vai estar junto nessa luta. E eu sou militante do SUS desde que o SUS nasceu, tá certo? A pessoa que foi na minha casa me buscar para discutir o SUS, porque eu estava vindo das comunidades eclesiais de base, ela chama-se Sebastião de Moraes. Então, todo mundo que conhece a história do SUS, conhece a história do doutor Sebastião de Moraes, que era um sanitarista, morava em Campinas, que é da cidade que eu também sou. Então, foi lá o primeiro momento onde eu não ouvia falar do SUS, mas eu ouvia falar de uma proposta que estava sendo colocada para a construção de uma nova forma de fazer saúde. E isso era o Sistema Único de Saúde. Por que eu quero misturar essa fala com a fala da esperança? Porque naquele momento era uma ditadura militar que matava quem reclamava. Matava quem reclamava. Então era um momento sombrio da nossa história. E que por conta das dificuldades que a população tinha na questão da assistência de saúde, resolveu de pé enfrentar isso. Então, eu quero começar dizendo que não existe nenhuma dificuldade para que a gente possa continuar construindo o Sistema Único de Saúde. Porque nós estamos aqui hoje comemorando também 35 anos. E a melhor comemoração que nós podemos fazer aos 35 anos de SUS é dizer sim para o SUS. É dizer que a gente tem aqui a disposição de continuar fazendo essa luta. É importante lembrar que o Sistema Único de Saúde, ele foi construído também pelos trabalhadores. Ele foi construído pela população. Ele foi construído pela sociedade. E a gente só vai ser capaz de manter esse sistema único de pé se a gente tiver essa articulação. Sociedade, a população e os trabalhadores. A gente tem sim que celebrar o SUS falando de quem precisa dele. Mas a gente também tem que celebrar o SUS valorizando quem faz o SUS, que é exatamente cada trabalhador
que está aqui nessa casa e com todos aqueles que estão lá dentro das nossas unidades. Então, isso é muito possível. É possível, sabe por quê? Porque nós estamos no território. Então, colocaram aqui, por exemplo, a importância de a gente valorizar o Conselho Municipal. Mas a gente só vai valorizar o Conselho Municipal se a gente conhecer o Conselho da nossa unidade. Porque senão não é verdade. É aquele que está lá dentro do hospital, é aquele que está lá dentro da UBS, é a Dona Maria chata, é a Zezé Brigueta, é esse pessoal que a gente precisa conhecer. E mostrar para eles a diferença, inclusive, do que é a gente ter o trabalhador terceirizado, com todo o respeito que eu tenho com os trabalhadores terceirizados e o trabalhador concursado. Nós não estamos falando quem é melhor. Nós estamos falando qual é o papel de cada um dentro dessa estrutura. E é exatamente por isso, por conta desse papel, que tem o servidor público, que é concursado, que a gente tem que convencer a população. Nós temos que mostrar para a população que se a gente não tivesse lá na Anvisa, é porque de vez em quando eu estou velhinha, eu vou esquecendo, exato. Não, eu estou falando lá do lado de cima. Se a gente não tivesse, não era 800 mil que tinha morrido na pandemia, não. A gente só teve 800 mil porque a gente tinha servidor público lá em cima que decidiu falar não. Porque senão a gente teria milhares e milhares de trabalhadores a mais que teriam morrido e também a população. Então é isso que a gente precisa conversar com a população. Porque hoje a população, nós temos um processo de experiência da terceirização. E hoje, eu estava ontem nós estávamos numa reunião com a população lá no nosso território, que é o Fórum de Saúde, junto com a população. Tinha pouco trabalhador, na verdade, mas eu estava lá. E a gente discutindo essa população, levantando a necessidade de concurso público. Isso porque nós temos uma experiência que mostrou já para a população que é muito melhor você ter um servidor público. Primeiro porque ele tem vínculo. A gente conhece, eu sempre falo, eu atendi o neto, atendi a mãe e atendi a avó. Porque a gente tem vínculo dentro das nossas unidades. Aquilo que alguém colocou, nós temos estabilidade de emprego. Isso nos permite a ir lá, botar o nosso narizinho de pé e dizer não, inclusive para o doutor. Tá certo? Inclusive para o doutor. Eu me lembro perfeitamente, eu dentro do Hospital do Campo Limpo, o doutor deu a cabeça de um preto para ser suturada por um segurança que estava fazendo biologia e ele precisava treinar a mexer com os bichinhos, ele precisava treinar. E aí um doutor deu lá a cabecinha para ele suturar, que era um preto que ele tinha bebido. E eu fui lá e falei, não, você não vai fazer isso. O médico olhou para mim, grandão que ele era, e ele fez, ó, quem manda aqui sou eu. 15 minutos, esse pronto-socorro, ele estava empesteado de direção, foi um voar danado. A chegar o ponto, isso foi ao ponto de me chamarem e perguntar, o que é que você quer que faça com esse médico? Você quer que mande ele embora? Ele era um residente. Eu falei, não quero que ele mande ele embora, eu quero que ele aprenda. Eu quero que ele aprenda que ele tem que valorizar, que ele tem que respeitar. Eu estou aqui, eu não fui mandada embora, é isso que eu quero contar. Eu não fui mandada embora, porque eu briguei, porque eu briguei. Isso mostra a força que nós temos. É isso que eu quero colocar aqui, que nós temos muita força. E nós somos, gente, quem entende, nós que somos trabalhadores,
Nós somos os instrumentos mais afiados para garantir a permanência do SUS. Porque a gente mora no território. A gente usa o SUS lá também na nossa unidade. Então, nós, se tivermos a consciência, se tiver esperança, se acreditar, a gente vai construir o SUS. Ela já está falando que eu estou terminando. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. O SUS somos nós. E eu duvido, se eu perguntar aqui, quem que vai pedir conta na prefeitura? Alguém pode me falar? Tem uma mão aqui que me levanta? Quem vai pedir a conta? Ninguém levantou. Se a gente não vai pedir a conta, nós vamos continuar chorando? Não. Se a gente não vai pedir a conta e nós não vamos mesmo pedir a conta, nós estamos sendo convidados para construir e não deixar morrer o Sistema Único de Saúde. Porque essa é a melhor forma da gente continuar comemorando 36 anos, 40, 50 anos. Então eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. E só para terminar, eu acho que tem coisas que a gente precisa discutir mais. Eu acho que foi feita algumas discussões aqui na mesa anterior, que eu acho que a gente tem que aprofundar. Por exemplo, quando a gente fala da questão da enfermagem, eu sou da enfermagem. Eu acho que é a enfermagem que tem que fazer essa discussão. A gente tem que sentar enquanto enfermagem e temos que discutir. Quando a gente fala das 30 horas, o que a gente está falando? Quando a gente fala de valorização de salário, o que a gente está falando? Quando a gente fala do adoecimento do trabalhador, por que a gente está falando? Tá? Como é as condições que a gente tem para atender o paciente de fato e que a gente não tenha que dormir, inclusive no atendimento do paciente, porque você trabalhou o primeiro plantão no lugar, o segundo no outro, e aí tem uma hora que você está tão cansado. Então nós precisamos, são coisas que a gente precisa discutir. E a outra coisa que eu quero terminar dizendo é a questão da reforma administrativa. Nós não temos que amenizar. Nós não temos que amenizar a questão da reforma administrativa, porque ela tem um objetivo final, que é exatamente fragilizar o papel do Estado. E a gente não aceita essa proposta. Agora, como é que vai ser feito, o processo que a gente vai discutir é outra coisa. Mas, nesse momento, nós não queremos a reforma administrativa. É não para a reforma administrativa. E, no mínimo que a gente pode fazer é suspender a proposta que está lá. E aí depois a gente, não só construindo, mas a gente constrói e ela fica melhor na medida que a gente participa desse processo. Acabou meu tempo, não é isso? Então, pronto. A gente vai passar por aqui, para o nosso jurídico, que tem feito grandes enfrentamentos com a gente, mas também para ele trazer uma perspectiva das nossas lutas. E também um local que é muito importante para a gente, que é o Hospital do Servidor, que precisa ser defendido, por nós com unhas e dentes, para que ele melhore e para que a gente consiga interferir e participar, né, do modelo, do gasto, na política que é feita ali dentro e que alcança a gente na promoção e na prevenção da nossa saúde. Qual que é a política de saúde do Hospital do Servidor? Isso a gente precisa começar a discutir, porque cada vez mais os servidores estão precisando do Hospital do Servidor e não encontra guarida ali para o seu atendimento. Inclusive as nossas gestantes nesse momento. Bom dia. Meu nome é Joaquim, sou advogado do SINSEP. Falar depois da Lourdes é difícil. A nossa parceria do jurídico com a Secretaria de Saúde começou no final de 2023, se eu não me engano. Uma conversa da Flávia comigo,
já, assim, levemente desesperada, falando assim, a gente precisa fazer alguma coisa contra a terceirização, porque houve uma resignação política, jurídica de todas as entidades, dos sindicatos, e não é possível que simplesmente a gente vai ver o número de participação da OAS no município só aumentar e chegar até 100%. Detalhe, na festa de confraternização do Sindicef. E ele com um olhão assim pra mim, e ele segurando um copinho da cerveja. E ele olhando assim pra mim com um olhão. Como assim você quer discutir isso agora, maluca? No último dia do ano. Aí, enfim, esse foi o contexto. E a partir daí, no ano seguinte, lógico, que era o último dia, eu fui pesquisar e fui ver como estava o cenário. E assim, o cenário jurídico, judicial, não era bom. Não é bom. Não era bom, não é bom. E aí a gente teve que quebrar a cabeça jurídico, porque houve uma admissão pelo STF da terceirização no setor privado e simplesmente essa aceitação foi estendida para o serviço público sem regras, sem regulamentação. E aí o judiciário não barrava, nem o STF, nem o STJ, nem as primeiras e as segundas instâncias. Então era sempre judicializava, não dava certo. Só em um momento que eu via a possibilidade, procedência de ação, quando o Ministério Público atuava. Então, alguém falou aqui na última mesa que o discurso precisa ser um pouco menos sobre o servidor público e mais sobre o público. Alguém falou isso na mesa passada. Então, e eu percebi isso, porque quando você traz simplesmente a questão de luta de classe ou de relação de trabalho, do tipo, vocês servidores estão com falta de RH, precisa de recomposição, então a forma para atender a essa necessidade é o concurso, o dever do concurso público que está na Constituição. Isso por si só não está. Infelizmente não tem adesão do judiciário. O judiciário simplesmente fala assim, existe discricionariedade, a própria administração é quem vai decidir a modalidade de contratação, se é por concurso, ou por contrato de gestão com a S, ou por outras formas. E aí a gente tem esse cenário. O que a gente percebeu? Que você precisa demonstrar, no caso concreto, aqui, naquela situação específica, que o município, a secretaria, o hospital precisa de servidor ali, de que existe uma necessidade de profissionais, de que isso coloca em risco o atendimento do munícipe, da população. Então, você fazendo a demonstração disso, fazer a demonstração disso não é fácil. Então, os argumentos são muito mais de verificar a realidade das coisas, verificar que precisa, e verificar que o concurso, o servidor concursado, porque vocês chegaram aonde chegaram através de uma prova, demonstrando conhecimento. Quem chega numa OS é contratado, enviou o currículo. A gente até tem acesso, muitas vezes, ao que se exige para um profissional. Pouquíssimo. E a gente está lidando agora com uma nova situação que não é nem OS, que não tem nem meta para atingir, que não tem nem preocupação com as diretrizes do SUS, que é o pregão, que é a utilização do pregão, que serve para comprar copinho de água, mesa, cadeira, pelo critério do menor preço. Então, são essas várias situações. E aí a gente tem atuações individuais, no jurídico, a gente defende o servidor em situações de assédio, em situações de remoção injustificada, ou quando o servidor precisa se remover também, e a gente tem atuação coletiva. Eu vou destacar principalmente duas atuações. Uma foi junto com o MP, as duas são junto com o MP. O MP é fundamental. E ontem eu estava aqui, nesse mesmo lugar, falando com o pessoal da cultura, os bibliotecários. E eles possuem uma trava
que a gente não tem, que vocês não têm. Porque o MP não tem área de atuação de cultura, da defesa da cultura. Mas o MP tem uma área de atuação na defesa do SUS, da saúde pública. Eu estava lendo a atribuição da saúde pública, é defesa do SUS. O doutor Arthur, que estaria aqui, a melhor assim, manifestação do MP que existe, que é o doutor Arthur, a atribuição dele é defender o SUS. Então, é um canal interessante e que a gente está utilizando o máximo possível. E aí a gente apresentou a situação do concurso das autarquias. Não sei se vocês conhecem, lá de 2018, milhares de pessoas passaram, estavam aprovadas, estavam aptas, e simplesmente aquele número de 76% aumentando, e ninguém do concurso era chamado. E aí ele foi prorrogado na pandemia, e ele estava para acabar, a validade dele estava para ser extinta. E aí a gente fez um trabalho com o MP de convencimento, a gente encontrou pedidos da própria Secretaria Municipal de Saúde dizendo a gente precisa contratar enfermeiro, psicólogo, médico e tal, e precisa ser por concurso, a própria Secretaria Municipal. E aí chega na Fazenda e é barrado. O próprio pedido, então uma briga interna da administração. Dizendo que precisa recompor, senão, até porque sabe das responsabilidades, porque se acontece alguma coisa, uma falha de atendimento e não tem servidor suficiente, responde o gestor. Então ele sabe disso e pede o concurso. E aí chega na Fazenda e é barrado. Então a gente conseguiu convencer o promotor, o doutor Arthur, de que deveria ingressar com uma ação coletiva, uma ação civil pública. E foi assim, acho que faltando o quê? 2 dias para acabar o prazo, a gente muito apreensivo, sem saber se isso seria feito, e aí ele ingressou com uma ação para o chamamento de 2.615 aprovados nesse concurso, para ser distribuído nos quadros do município. E essa assim, simplesmente o ingresso dessa ação é muito importante. Se você for ver, isso não acontece sempre. É difícil o MP ele só atua tecnicamente precisa ter muita legitimidade para entrar. E aí, eles entraram com essa ação e o Sindicep participa da ação junto com o MP para tentar esse chamamento de 2.615 e que isso sirva de precedente e para diminuir essa proporção bizarra de presença de terceirizados no município. Então, essa é a primeira atuação. E a segunda e mais... com certeza a mais trabalhosa e a mais significativa, a mais satisfatória para mim, é a do HSPM, do que acontece no HSPM. E não só nisso, mas eu preciso aqui dar os créditos a uma pessoa muito, muito importante nessa briga que a gente faz no HSPM, que é a Denise, que não está aqui, mas a Denise é... Não está aqui. Não está aqui, mas ela é formidável. Ela é incrível. Eu aprendo muito. Chega o trabalho pronto, eu só faço um acabamentozinho e mando pro Dr. Arthur. Esse é o meu trabalho. Obrigado, Denise. E nesse trabalho, que é a Flávia, que é um patrimônio, e que acho que é a pessoa que mais conhece a HSPM do mundo. Então, esse conhecimento da Flávia, a visão da Flávia, com o trabalho da Denise e o meu acabamento ali jurídico, eu percebi que, primeiro, a gente soube do pregão na urgência e emergência. Todo o serviço de urgência e emergência e pronto-socorro da HSPM, não sei se vocês sabem, é o hospital de vocês, não foi terceirizado para a UES, foi terceirizado por meio de um pregão eletrônico que utilizou o critério de menor preço global para a escolha. Eu acho que eu nem preciso entrar muito no mérito para vocês entenderem que não vai dar certo. Principalmente por causa desse critério. O pregão, ele é feito para comprar coisas
simples, serviços simples, a obra aqui no teto, né, a repartição pública, o que mais tem é problema no teto. É para consertar isso daqui. Então, para consertar aqui, você pode fazer um pregão. Aí você fala assim, ó, preciso de requisitos mínimos, por favor. Vai lá. Quem der o menor valor, pode fazer. Agora, quando você não pode exigir muito num pregão, porque não combina com o pregão. E é isso que acontece. A administração do HSPM, a superintendência HSPM, utiliza o pregão e ela fica amarrada no HSPM. Eu nem vou entrar no critério das intenções da superintendência. A questão é que ela não pode, mesmo se ela quisesse, quando ela escolhe o pregão por menor preço, ela não pode exigir nada. É simplesmente a empresa que der o menor valor, e a gente sabe quem que dá o menor valor. Essa empresa não precisa mostrar nenhuma qualidade, não precisa mostrar qualificação dos seus profissionais, não precisa mostrar que cumpre as diretrizes do SUS, porque a diretriz do SUS não está no contrato. Então, ela simplesmente pode fazer qualquer tipo de trabalho. E aí, eles entraram no setor de urgência e emergência. Nós apresentamos para o MP da Saúde Pública e tinha um conteúdo muito de má gestão de recursos, que é do patrimônio público. Mas, infelizmente, o patrimônio público do MP não tem a sensibilidade da saúde pública do MP. E lá, a gente tem muitos engavetadores gerais do município. E aí, lá, é difícil desenvolver. E aí, isso ficou um pouco suspenso, essa representação que a gente fez, explicando por que o pregão era inadequado, por que, com certeza, inevitavelmente, nós teríamos problemas. E aí, que é a próxima fala, que é a Ludmila que está aqui. Inevitavelmente teríamos problemas. Não é que foi um azar. Não é, a gente até ouviu um termo chamado tiro no escuro. Não é tiro no escuro. É tiro certeiro. E aí a gente soube do pregão para a maternidade. E não só o pregão para a maternidade, a retirada da maternidade do HSPN para um hospital. Qual hospital? O que apresentar o menor preço. Simplesmente isso. O menor preço de global, de tudo. Não tem nem que especificar. Médico, enfermeiro, não. Quem botar um pacotão baratinho, ganha. E aí foi isso que aconteceu. Houve o pregão, nós denunciamos o pregão, falamos mais uma vez, é inadequado, isso vai dar ruim. Não dá para colocar a vida de gestante de recém-nascido nas mãos de uma pessoa contratada por pregão. Não dá, ninguém faz isso. O pregão é muito pior do que a OS. Em outras palavras, eu sei, a OS é ruim, mas o pregão é muito pior que a OS. E aí nós tivemos a entrada do Hospital St. Patrick Portinari. Não sei se vocês já ouviram falar também. Primeiro, ele fica longe. Ele fica longe do centro. E isso já não combina com a ideia de ser um hospital dos servidores municipais. Está tudo aqui no centro, né? No centro você consegue democratizar o acesso. E aí ele já vai lá para a Zona Oeste, perto de Osasco. Sim, desculpa, estou terminando. Aí esse hospital assume com as nossas denúncias e a gente vai... O que a gente pensou? É muito difícil. Se a gente entra com uma ação, é improvável que a gente ganhe. Por quê? Porque, lembra aquela história? O judiciário está aceitando as formas de contratação para além do concurso. Não, é muito difícil impor, através do judiciário, que a administração contrate ou que o serviço seja feito por servidores. Então, o que a gente pensou? A gente precisa provar que, na prática, essa contratação é péssima, que ela coloca em risco a vida das pessoas. Vai ter que ser assim, não tem outro caminho. Não dá para ser simplesmente jurídico e abstrato, tem que ser concreto e material. E aí a gente foi fazendo um trabalho de acompanhamento, de fiscalização, de encheção de saco do St. Patrick, algo que nós somos bons também. E a Flávia especialmente. Ela é muito boa nisso. E aí de tudo que acontece,
tudo que for ruim, todos os dados ruins, a gente vai se apropriar disso. Se apropriar, organizar, registrar e enviar para o MP. Enviar para o MP. E a administração ou a superintendência da HSPM está nesse procedimento do MP. Então ela vê tudo isso, ela acompanha, ela sabe o que está acontecendo. E aí a gente foi, mês a mês, a Denise analisando, fazendo um relatório, uma análise técnica, ó, é ruim por isso. Até que, nesse acompanhamento, tivemos um laudo do CREMESP e tivemos um laudo da vigilância apontando dezenas de problemas. Muitos problemas constrangedores. Eu não posso apresentar o documento aqui porque tem sigilo, mas problemas constrangedores. Por exemplo, o acesso, tem uma parte do laudo que é assim, você entra, você já está na cara do gol. Já tem um atendimento, certo? Você entra, imagina para uma gestante que vai ter um filho, a sensação que é você pisar a porta de vidro, de abertura. Pum, você já tem gente sendo... Nem porta de vidro. Desculpa, não tem porta de vidro. Então, e para entrar na HSPM, todo mundo sabe, parece que é a Polícia Federal. Você tem que fazer o cadastro, não sei o quê. Então, já estou terminando, desculpa. Aí, a gente teve esse laudo, a gente formalizou e registrou as denúncias de mau atendimento, e são muitas denúncias, todas, e aí tem o trabalho da Cecília também, outra parceira, porque o jornalismo é muito importante nesse momento de registrar os fatos. O que eu sempre falei para a Flávia, as coisas não podem acontecer e a gente simplesmente falar sobre elas e achar um absurdo. A gente precisa registrar e colocar no procedimento. E isso foi feito, até que na semana passada o contrato com o St. Patrick foi extinto pela superintendência da HSPM. Eles romperam. E, assim, isso não é comum, porque isso é um enorme desgaste. E na fundamentação dessa extinção, tinham as nossas denúncias estavam lá, como fundamentação dessa extinção. Eram os relatórios de ocorrência, as situações bizarras, todos os meses. Julho, agosto, setembro, outubro, não aguentou novembro. E rompeu. E agora, diante disso, o nosso trabalho é de convencimento da gestão. O MP não precisa mais, o MP já está convencido, mas de vocês, de todos os usuários, as usuárias e os usuários do HSPM, de que o pregão coloca a vida de vocês em risco. Eu não estou exagerando. A gente tem trabalho que demonstra isso. E colocou em risco a vida dessas duas pessoas que estão aqui. E aí eu jogo a bola para a Ludmila. Lud, eu vou deixar ela falar, depois a gente contextualiza mais um pouquinho. Mas ela é a expressão num momento muito difícil, né? A gente fez aquele acorrentaço para a gente poder... Isso foi o acorrentaço, foi no 8º andar, no Centro Obstétrico, para a gente tentar... Foi uma das nossas tentativas e ações políticas para evitar o fechamento do hospital. O hospital está nos processando, né? Que a gente invadiu. Aí a gente disse que a gente ocupou, a gente não invadiu. E aí a Ludmila fez parte desse processo também. E eu tatuarei no meu coração, estou falando mais baixo por causa da neném, eu tatuarei no meu coração, porque naquele momento em que a gente começou a ocupar, a Ludmila estava lá no 8º andar fazendo ultrassom. A Ludmila poderia ter ido embora, né? E seria mais seguro para ela e a gente entenderia, não tem problema. Eu não vou esquecer, nunca mais, a Ludmila olhando para mim e dizendo, não, eu não vou embora. Ficarei aqui para apoiar o sindicato. Né? Então, assim, é a expressão de que vale a pena. Por mais difícil que seja, a gente dá conta de tirar recurso interno, de fazer a luta, de achar estratégias. E naquele momento,
teve uma unidade ali. E só por isso a gente conseguiu tirar a Ludmilla de lá e levar ela para um lugar onde ela tivesse um atendimento mais humano, mais digno. E a gente criou a opção que ela precisava, que não era o Santa Cruz. Porque ela já tinha ido lá, já tinha conhecido e já tinha uma impressão bastante ruim e bastante insegura de, num momento tão importante da vida dela, ela correr risco de vida. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ludmilla. Agradeço primeiramente ao sindicato pelo convite. Agradeço a toda a mesa, o Luiz também, que é essencial nessa luta. Agradeço a vocês pela presença. E bom dia. Eu trago um relato para vocês de luta, mas para dizer para vocês que vale a pena lutar, né? Que enquanto unidade, em conjunto, nós temos força, nós precisamos reconhecer essa nossa força enquanto trabalhadores. A minha história com o sindicato começou durante a minha gestação. Tive uma gestação de risco, né? Tive diabetes gestacional, fiz todo o acompanhamento pelo servidor, né? As mães, mulheres, sabe como que é a gestação? A gente vai idealizando na nossa cabeça aquele momento, o momento do parto, tudo certo, vai nascer no servidor, começaram os boatos, vai terceirizar, não vai. Até então a terceirização seria no próprio hospital, não iria para outro lugar e tudo mais. Tudo ok. No mês da criança nascer, uma das últimas consultas do pré-natal, cai a bomba no meu colo de que foi terceirizado. A partir de hoje, qualquer intercorrência que você tiver, urgência ou emergência, procure por esse hospital. Respirei fundo, é um balde de água fria que cai, porque na nossa cabeça a gente planeja uma coisa, o ser humano é assim. Ele se planeja, ele precisa disso, desse planejamento, dessa previsibilidade de como será. E foi terceirizado, deu o nome do hospital, não vai ser aqui, procure esse lugar. Respirei fundo, tudo bem, olhei o nome do hospital, eu já conhecia. Moro próximo da região. A fama era péssima. Das piores possíveis, assim, de todos os hospitais, pior do que os hospitais ruins mesmo, era pior do que algo ruim. Respirei fundo novamente, bate a insegurança. Eu falei, meu Deus, vou dar uma chance. Comecei a fazer os exames que suspenderam no servidor, que também eles chamaram de uma transição, mas não foi uma transição. Foi simplesmente a partir de 1º de julho não faça mais nada aqui. Por eles, nem a cara do obstetra as gestantes iriam ver. Os exames vão fazer lá. Primeiro atendimento, cheguei e não tinha médico. A enfermeira falou assim, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer um eco. Ela falou assim, tudo bem, se você tiver com muita pressa, você aguarda. O único médico que tem no plantão está atendendo a 2 emergências lá no centro obstétrico. E se você tiver com muita pressa, você aguarda, mas não tem hora para ele voltar. Se você não tiver com muita, volta no próximo plantão. Respirei fundo, fui para minha casa, e aí no fundo a gente já estava sentindo que tudo que o Joaquim falou. Eu, né, enquanto mulher preta, periférica, vim de escola pública, defensora do SUS, defensora do ECA, né, na minha área de atuação na educação, prezo por tudo que for público, de qualidade e a base os servidores, ali, concursados, que a gente sabe que não é fácil chegar aqui, quem chega porque quer. Não cai de um cargo, então esse cargo de presidente, cai bem porque quer, porque sabe o valor disso daqui e faz bem feito. Eu não queria aceitar, no fundo eu relutei contra isso, mas tentei dar a chance. Voltei no dia seguinte. Piorou a situação. No dia seguinte eu voltei. A primeira pergunta do médico, quando eu entro na sala, é: quantas gestações? E ele com o meu cartão do servidor na mão, o cartão da gestante. 3. 3 gestações? Sim. Você não acha que está na hora de fazer a laqueadura? Respirei fundo, minha filha presente comigo, gestante, de 35 semanas, minha filha de 10 anos comigo. Respirei fundo, porque já teve uma gestação, uma ectópica, e agora essa já está na hora, né? E dali para frente foram 40 minutos de tortura com aquele médico.
ele invalidou totalmente a fala de todos os profissionais do servidor. No servidor, devido à diabetes gestacional, eu passava a cada 15 dias com a ginecologista obstétrica, com a nutricionista, com o endócrino, dermatologista, com todos os médicos possíveis que eu tinha que passar. Ele falou assim para mim, tudo que eles falaram não serve de nada. Pode deixar sua pasta aí. E a minha ginecologista orientou a levar a pasta. Eu não quero saber de nada do servidor. Não serve de nada o que eles falaram. Daqui para frente, quem vai fazer o seu acompanhamento sou eu. Eu falei, mas a minha ginecologista explicou assim, assim, assim. Não, o que ela falou em nada é igual a nada. O que os servidores públicos falam não se escreve. Ele falou com essas palavras. O que os servidores públicos falam não se escreve. Inclusive, a sua ginecologista falou que você tem que fazer o parto com 38 semanas. Se eu quiser tirar daí, com essas palavras, eu tiro hoje, amanhã, a hora que eu achar que está bom. E se eu achar que tiver que passar de 38 semanas, vai passar. O que eles falaram, os exames que você fez, o seu acompanhamento, aqui não serve de nada. 40 minutos ouvindo isso, e o tempo inteiro, tá bom, mas eu só vim aqui fazer o exame, eu não vim aqui ter uma consulta. Porque consulta eu tenho lá no servidor. E eu confio, eu coloco a mão no fogo dos médicos que eu tenho lá. Ah, então tá bom, vai lá fazer o seu exame e depois você volta. Levantei e fui, ainda raciocinando sobre aquele atendimento. Quando eu voltei, ainda passando no corredor, ele sentado na mesa, falou, ah, você vem aqui, já fez o exame, né? Não deu nada. Que bom que não deu nada, eu fui pra isso mesmo, eu não fui pra ver se estava ruim, eu fui pra ver se estava bom. Não deu nada, eu não falei pra você, não tinha necessidade desse exame. Eu estava de cabelo trançado. Isso na sua cabeça é cabelo seu ou é colocado? É. Aí eu falei assim, as minhas tranças são mescladas, tem um pouco de cabelo meu e um pouco de cabelo sintético. Olha, é bom você tirar, viu? Porque senão você vai ficar careca. Eu virei as costas e saí andando. Ali, é muito difícil para quem já sofreu racismo entender na hora. A ficha não cai na hora. Foi. Inclusive, minha filha acabou de me lembrar. Durante essa sessão de tortura de 40 minutos com ele pegou os destros, olhou e falou assim, como que o seu endócrino aceita isso daqui? Tinham alguns escapes, o que é normal. Eu falei, bom, tiveram alguns dias que eu não comi corretamente, eu concordo, porém tem anotado os dias e o meu endócrino não sabe. Ele entende que foi um escape devido à minha alimentação. Isso é inaceitável. É melhor você dar um jeito na sua vida. Eu, se eu fosse seu endócrino, jamais aceitaria isso. E ele fez essa sessão de tortura. Quando eu saí do consultório dele, a ficha caiu. Eu fui vítima de racismo. Ele falou do meu cabelo porque eu sou preta, porque eu tô de cabelo trançado. Se tivesse o cabelo alisado, ele não ia falar que eu ia ficar careca. E eu nem entendi o motivo que eu ficaria careca. Depois eu joguei no Google e eu entendi que para uma cesárea de emergência, a questão do cabelo sintético poderia dar choque, né? Dependendo do aparelho que fosse usado, o bisturi elétrico, em contato com o cabelo, ele poderia dar choque. Mas ele não me explicou com essas palavras. Respirei fundo, voltei para minha consulta na semana seguinte, conversei com a minha endócrino, ela ficou chocada. Entrei em contato com o servidor. E dali em diante foram inúmeras denúncias. A cada vez que eu ia nesse hospital, era um mau atendimento e denúncias para o servidor. O que eu ouvia da superintendência, o meu caso é um caso isolado. Só eu estava reclamando. Muitas gestantes estavam preferindo ganhar o bebê lá. Muitas gestantes estão preferindo ganhar o bebê lá, porque lá tem banheira, aqui não tem banheira. Ouvi de superintendente do servidor que lá era melhor. E aí eu questionei, mas vem cá, você usa o servidor? Não, você tem convênio, né? Tenho. Qual o seu convênio? Bradesco. Falei, entendi. O seu convênio, você jamais teria um bebê lá. Você iria para o São Luís, você iria para o Santa Joana, você iria para o Palmatre. Você não iria com o convênio que você tem para um hospital desse. E ainda assim, no meio dessa luta sozinha, até então eu estava lutando sozinha, às vezes me questionava, gente, mas essa luta vale? Vale. No fundo eu sabia que ia valer. Lutando ali sozinha, fui para a visita. Foi se aproximando do parto, infelizmente a qualquer momento a bebê poderia nascer. Né? Naquele contexto, infelizmente que eu digo por causa daquele contexto. Fui conhecer o hospital, gente. Como o Joaquim trouxe, não tem porta.
Hospital não tem porta. É a rua. Licença, gente, rapidinho. É a coloterapia. É a alternativa. Coloterapia. Infelizmente, aquele local não dá nem para ser chamado de hospital. Eu já sabia da fama, porém, durante uma reunião com o DAS, a Diretoria de Assistência à Saúde do servidor, porque eu cheguei nesse ponto, falei, os médicos não têm o que resolver, eu quero falar com quem resolve. Quem resolve é o DAS, é a Fabiana, é com a Fabiana que eu quero falar. Fui conversar com ela me disse... Ela que me disse que lá era melhor do que o servidor, que eu deveria agradecer. E que eu deveria agradecer por ter a oportunidade. Eu falei, eu não deveria agradecer por ter a oportunidade, porque eu tenho um serviço de qualidade aqui que se equipara a Santa Joana. O meu primeiro parto foi no Santa Joana. Então eu não sei, se for falar sobre bons critérios, eu conheço sobre bons critérios. Então eu equiparo sim a maternidade do servidor municipal como Santa Joana. Eu sei que eu estou falando dos profissionais que tem aqui, que são os mesmos, inclusive, que atendem lá. Agora, esse outro hospital, não. E ela, né, em uma conversa com ela, não, lá é melhor, agradeça tudo mais. Fui para essa visita, chego nesse hospital, assim, né, com um olhar mais criterioso e já pronta para a briga. Não tem porta. É a rua, um portal, literalmente o desenho de uma porta, mas não tem uma porta. Você entra, o elevador, você entra direto e tem um elevador no final do corredor. Esse elevador, se você apertar o número 2, ele sai dentro da maternidade. Não tem segurança. E mais uma vez fechou o servidor. Como que vocês querem que eu pare aqui? Como que eu vou ter minha filha aqui? Que segurança terei eu? Eu, minha filha, meu marido, meu acompanhante. Ah, mas a hotelaria é melhor. Eu não estou ligando para a hotelaria. Eu quero segurança. Eu quero um parto natural. Que durante essa visita, um médico, pseudo-médico obstetra, disse que não existe analgesia de parto. Que se eu quisesse um parto normal, eu teria que aguentar. Eu falei, mas doutor, eu que sou da educação leiga, eu pesquisei, existe, eu posso tomar a minha analgesia durante o meu trabalho de parto. Não, aqui não tem isso. Aí você tem que ver com os anestesistas se eles estarão dispostos. Tudo isso documentado. E nesse dia, graças a Deus, fui encaminhada à Flávia, a gente pôde se conhecer. Conheci o sindicato e então descobri que a minha luta não era só. Não tinha só eu passando por esse problema. Não tinha só eu passando por essa aflição. Porque, gente, eu vou falar para vocês. Julho foi o pior mês da minha vida. Ele ficou bom quando nasceu minha filha dia 1º de agosto. Mas julho foi o pior mês da minha vida. Foi um mês de muita insegurança. Eu não dormia. Crise de ansiedade. Eu sonhava com aquele hospital. Eu sonhava que eu estava parindo a minha filha lá. Eu não dormia à noite com medo da bolsa estourar e eu ter que ir para lá. Porque eu não sabia o que fazer. A superintendência do servidor não me dava escolhas. É isso ou isso. Ou você vai para um hospital que você quiser perto da sua casa. Os médicos perdidos. E a Flávia, Lúdia, calma que a gente vai lutar junto. Lúdia, o que você precisar, a gente está aqui. E no último dia, eu falei para minha obstetra, eu vou ouvir e vou pedir para me internar. Se eu me internar, como que eles vão fechar? Isso daqui eles não vão fechar. Fui, 31 de julho. A médica falou, Ludmila, eu sinto muito, eu não posso te internar. Nós recebemos uma ordem de que hoje não é para internar ninguém. Se você chegar parindo, você vai parir e vai para o quarto comum. Porque hoje não é para internar ninguém. Fiquei lá até às 6 horas da tarde, que foi quando as meninas chegaram. E quando elas chegaram, eu falei, daqui eu não vou sair. Estou com vocês. Chamaram o GCM, quase teve quebra-pau. Queriam tirar as meninas ali na base da força, discutir com o GCM. Falei, olha, não é o seu lugar de fala. Você é um homem, com todo respeito, você é um homem. Quem está aqui, podendo parir a qualquer momento, sou eu. Então, eu exijo respeito. E a luta foi grande. Foi grande. Não tinham mais aparelhos lá no PS, tiraram tudo, não tinha maca. Não tinha maca. Se precisasse de fato internar em uma emergência, não tinha maca. E aquela luta que parecia que a gente não ia vencer, gente. Por fim, com muita luta, o secretário resolveu me ligar. A Isa Marco liga, resolveu aparecer, né? Depois que ele falou na Globo que eu aceitei ter a minha filha no Sapetec. Falou, não, ela quis ter ela assim, falou na Globo que eu aceitei. E aí mandei um vídeo pra ele, Isa Marco, quem é você pra falar isso? Porque eu não falei isso pra você, você nunca me falou comigo. Como que você coloca uma
palavra na minha boca, eu não aceitei. A minha filha vai nascer aqui, daqui eu não vou sair. E sentei lá no sofá. Zamarco liga, negociou, me ofereceu uma maternidade do SUS, porque era a minha exigência, eu quero ir para o SUS. Ah, mas podendo ir para uma maternidade particular. Não, eu quero o SUS. Eu quero que é meu por direito. Aqui é meu por direito. E você está permitindo que eu não ocupe o que é meu e das outras servidoras por direito. Eu quero que é meu por direito. Fui para uma maternidade pública, para o Mário Degni. No dia seguinte, a minha filha nasceu. Eu já fiquei internada quando saí do servidor. Ela estava com os batimentos baixos, acho que devido a todo o estresse que eles, né, querendo ou não, causaram. Ela estava com os batimentos baixos, fiquei internada, acompanhando o batimento durante a madrugada. Minha filha nasceu no dia seguinte. E foi uma luta. Continua a luta, a dona Michelete ameaçando o sindicato, né? Ameaçando o sindicato de processo, falou que me acorrentaram lá, que prenderam, não foi isso. Falei para o sindicato que eu estou com eles nesse processo, irei dar o meu depoimento e fiquei de livre e espontânea vontade. Falo para todo mundo que perguntar, fiquei de livre e espontânea vontade, porque eu quis e porque eu tinha certeza que essa luta ia valer a pena. E continuei conversando com outras gestantes, continuei em contato com alguns médicos, falando para eles, não vá para o Sampedri, descobrindo coisas assim, absurdas. Aquele médico que eu contei para vocês que me atendeu super mal, em uma pesquisa rápida no Google, ele responde por nada mais, nada menos 30 processos. Um deles, inclusive, é de morte. Ele esqueceu instrumentos durante uma cirurgia dentro de uma paciente. Muitos dos processos são sobre esse atendimento grosso dele, esse atendimento racista, esse atendimento machista. Uma pesquisa rápida, 30 processos. E mais para frente, futuramente, descobre-se que ele era o coordenador da equipe de obstetrícia do Sampedri. Então, assim, né, como que você entrega? Você tira a nossa maternidade de excelência, porque os meus obstetras, eu joguei o nome deles no Google também, não respondem a nenhum processo, pelo contrário. São inúmeros livros publicados, pesquisas, assim, seminários, participações em seminários, não só os obstetras, todos os outros, né, médicos. Assim você fala, gente, um currículo impecável. E eles tiram isso da gente e jogam lá para um hospital com profissionais, e mais para frente a gente descobre que o hospital quarteiriza o serviço. Eles contratam empresas de médico. Então os médicos não eram nem seletistas do Sampedri. Era uma empresa contratada de médico, outra empresa de enfermeiro, outra empresa de auxiliar, outra empresa, uma empresa para cada coisa, para poder manter o hospital em pé, para eles poderem atender a gente. Os meus questionamentos foram inúmeros, que acredito que tenham servido como prova. O sindicato teve acesso a tudo, os meus e-mails e tudo mais, para a gente chegar onde chegou, que foi essa notícia maravilhosa que nós tivemos, de que foi rompido, foi extinto esse contrato. Mas a luta não acabou. Infelizmente, nós tivemos essa luta, né, para poder... Nós tivemos essa luta para extinguir isso, e agora a luta é para que mantenha a maternidade, porque já começou o quebra-quebra, estão trabalhando de madrugada para poder reformar o andar, o setor. Eu continuo frequentando o servidor, né, por motivos óbvios, ainda vou em consultas. De madrugada eles estão trabalhando para poder acabar e não ter como voltar fisicamente à maternidade. Mas como o Joaquim disse, há esperança. Nós vencemos uma batalha, nessa luta nós vencemos uma batalha. E com força, com a força de nós, trabalhadores, servidores, a gente pode conseguir vencer essa luta. Eu acredito em um SUS de qualidade, eu defendo o SUS, eu vejo o SUS enquanto munícipe e também enquanto servidora dos dois lados, e eu sei a força que nós temos enquanto unidade juntos. Nós podemos conquistar de volta a nossa maternidade, que é nossa, um serviço de qualidade. Não faz sentido reverter o nosso imposto que nós já pagamos para o nosso SUS, que é melhor do que muitos hospitais particulares, para pagar para a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela trata a saúde como um produto. Na mão da iniciativa privada, a saúde ela é um produto. Eles visam lucro. Eles não visam a qualidade de vida enquanto ser humano. Não, eles visam lucro.
Eles querem dinheiro no bolso, independente de quem seja. É convênio, é indústria farmacêutica, eles querem dinheiro no bolso. E o SUS não, o SUS é esse olhar humano. Ele quer a qualidade de vida de todos, democrático. O SUS é para todos, não é só para quem tem dinheiro no bolso ou só para quem não tem. O SUS é para todos. E vamos juntos nessa luta. Dei um depoimento assim, brevemente, mas vocês têm acompanhado a história no site do sindicato e tudo mais com mais detalhes. E é isso que eu quero dizer para vocês. Parabéns para todos vocês da saúde, vocês merecem. Tenho uma enorme admiração pelo trabalho de vocês. E saibam que a educação está firme com vocês também. Tem como não... A Ludmila, ela amarra a gente num processo que é o processo de acreditar. Depois de ouvir a Ludmila e de acompanhar toda essa luta, a gente não tem alternativa, a não ser fazer a luta. E aí, a Ludmila traz um aspecto que é muito importante. Eu não conheço um convênio que seja melhor do que o servidor. A gente pode não ter hotelaria, mas o atendimento, a assistência, a qualidade, o que você precisar, você vai ter. Então, acho que a Ludmila também convida a gente para fazer essa luta, que é uma luta de defesa do Hospital do Servidor. E eu já apontando para aquilo que ela trouxe. O que a gente hoje está reivindicando é a reinternalização do serviço de maternidade. Na sexta-feira passada, a gente fez uma reunião na SMS com a doutora Michelete, que é a atual superintendente, e a gente colocou esse pedido na mesa. Não pode ser mais no andar onde era, porque a senhora vai utilizar, nós queremos a reabertura da maternidade do Hospital do Servidor, dentro do Hospital do Servidor, porque não tem nenhum convênio que vá atender melhor, não tem outro lugar. Ela disse assim, não, mas a maternidade é cara. Eu falei, sim, a maternidade é cara. A maternidade é cara, sabe por quê, doutora Michelete? Porque não tem plantão sem médico. Porque é uma maternidade que tem ultrassom. O Sampec, que ele é barato, porque ele não tem ultrassom. Porque ele tem plantão sem médico. Porque ele não tem segurança. Tem um médico que mata. Então ele vai custar mais barato mesmo. Porque o pregão é isso. O pregão equivale a dizer que eu preciso de um cardiologista, porque eu tenho que fazer uma cirurgia. A empresa, a gestão contrata pelo menor preço, tá certo? Com exigência mínima, então o cara não precisa ser cardiologista. Pode ser qualquer um que abre o meu peito e vai lá fazer um malabarismo, que é o que acontece com o contrato servidor. Quebramos, mas aí o convite é esse, antes do almoço, que a gente tem uma luta para fazer, que agora é a reinternalização do serviço de maternidade. Ali em cima tem um abaixo-assinado, assinem, por favor. Agora a gente vai para o almoço. Meu agradecimento fraterno para a Ludmila por ter acreditado no trabalho que o Sindicep faz, né? Ter acreditado que a gente é esse cão perdigueiro no céu que não larga o osso e que vai correr atrás de achar a solução e a saída, né? Muito, muito, muito agradecido pela confiança e muito agradecida também porque o relato dela traz um campo que é esse campo de estamos todos juntos. Hoje é ela que precisa da gente, amanhã é a gente que vai precisar de outros servidores e aqui a gente vai, e esse eu acho que é o nosso modo de esperançar, de fazer a luta, de brigar e principalmente de continuar acreditando, independente do que a gente vai ter que enfrentar, tá bom? A gente vai para o almoço. Atrasamos um pouquinho, mas a gente vai para o almoço. Eu espero que vocês retornem, porque à tarde a gente tem o Pedro Santinho, Tourinho, o Pedro Tourinho da Fundação, a doutora Tatiana Campelo, que é do Ministério Público do Trabalho, vai estar aqui, a gente vai estar falando de... Oi? Fala. Eu falei Santinho, né? Então, Pedro Santinho e hoje o Pedro Tourinho. Mas a doutora Tatiana também vai estar aqui. Eu espero que vocês retornem. Bom almoço, a gente aguarda vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu não apresentei. Fala pra mim. Gente, essa daqui é a Pérola, a primogênita de Ludmila. Essa
Essa daqui é a Lavínia. E agora, pelo amor de Deus, eu esqueci de dar os presentes. Eu ia roubar de mim. Eu ia roubar. A gente se fala mais tarde. Vocês estão ao vivo, se abraçando na frente da câmera. Achei lindo isso. Momento fofura. Fofura assim, ó.